Ó, mais um episódio do podcast Para Escreva com Dayana. Gente, eu estou tão feliz e maravilhada com as coisas que estão acontecendo na minha vida e carreira e com as pessoas que passam na minha vida. E hoje temos convidadas extraordinárias, como vocês sabem que eu enalteço cada vez mais e faz necessário. Mas antes de entrarmos nessa linha das convidadas, eu quero aqui sinalizar que na cidade de Valença, gente, eu estou como líder local de um evento de conexões globalmente, simultaneamente, que vai acontecer no dia 2 de julho, na Casa dos Empresários e Empresárias da cidade de Valença. Esse evento, a WCD dessas conexões, vai estar em 25 países, no caso, 25 cidades aqui no Brasil e mais de 8 países de forma internacional, em que os empresários, conexões, conhecimento, diálogo, conversações sobre negócios, fortalecimento do desenvolvimento da economia. Então, contamos aí com vocês, as inscrições já estão acontecendo lá no site e no portal do Instagram da WCD. Tem informações também no meu Instagram, Dayana da Silva da Paixão, e da minha braço direito, minha parceira e amiga Dilma Magabeira. Então, contamos com vocês para esse evento maravilhoso. E também tenho para falar para vocês que semana que vem aqui na cidade de Salvador vai acontecer a Bienal do Livro. E o projeto Para Escreva não poderia ficar de fora desse evento da inclusão e da diversidade. E as minhas autoras, escritoras e, como muito carinhosamente falo, as minhas meninas estarão lá nos dias 15 a 21, falando das suas obras, dos seus projetos e também vai ter livros para vender. Então, quem quiser adquirir as obras de Anilda, de Andréa, de Cida, de Dilza, de Rosália, também minha obra, né? É só nos procurar lá na ala A do stand 80 e estamos lá para receber vocês e agradecer por tantas conquistas e muitas ainda que vão acontecer. E, meu povo, o Baixo Sul também terá um evento que eu vou estar lá hoje ainda, na cidade de Ituberá, com o lançamento de um livro que é Maternidade Atípica. Estarei na Câmara Legislativa falando sobre esse contexto tão importante de mães atípicas, os desafios e experiência, com o lançamento da obra em que eu fiz o prefácio da nossa querida e vereadora, né, Gideane Santo. Então, vai passar no YouTube também ao vivo. Então, vocês não têm como dizer assim, como é que eu vou assistir online, meu amor? Então, aproveitar as oportunidades. E vamos aqui às nossas convidadas. Gente, esse podcast hoje está recheado já vem com todo esse recheio, né? Mas hoje vem com uma substância maior, gente. Literatura de mulheres, literatura de vida. E Dilza Crispina, juíza, ela vai estar aqui conosco também. Rosália Dias, contadora. E, gente, que maravilha de mulher, viu? Cida Diniz também vai estar aqui conosco, advogada. E Luci Alves, falando sobre a sua trajetória de vida e carreira, dentista. E já estamos aqui na bancada com outra mulher que eu tenho uma admiração e consideração. Conheci, encontro de almas. A doutora Anilda Neves, essa advogada, essa mulher, essa mãe, essa visionária, viu? E uma luta incansável por nossos direitos e a questão do gênero. E ela vai falar sobre um contexto do livro que ela escreveu, o capítulo 5, Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura, o desafio da igualdade na atividade jurisdicional. Ela traz um entendimento na perspectiva de gênero. E quem tem propriedade é quem vivenciou e vivencia. E a Nilda vivencia com muita intelectualidade, com muito conhecimento, com muitas noites sem dormir e finais de semana sacrificados. Vamos aqui, primeiramente, conhecer a Nilda Neves. Quem é essa mulher maravilhosa? Dayana, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre gosto de ressaltar a importância de nós mulheres recolocarmos o nosso lugar no mundo através da palavra. Então, a Nilda é uma mulher comprometida com o direito que ela alcança
para que ele também seja estendido a outras mulheres. Então, eu diria que eu me vejo como alguém que, ao acessar conhecimento, tem a responsabilidade de ajudar outras mulheres a também se emanciparem como eu me emancipei. Considerando aqui que eu fiz uma transição de carreira tardiamente, entre aspas, mas no momento em que eu me senti preparada. Então, advogo para mulheres, principalmente, e a partir dessa consciência de que estou dialogando com mulheres, eu venho aprofundando os meus estudos a fim de entregar melhores e maiores resultados para as mulheres. Gente, para as mulheres, para a sociedade, e faz necessário, né? Então, mulheres, não perca essa entrevista de quem vem trabalhando aí e nessa vida e carreira. E a Nilda vai abordar, né, e a gente quer saber um pouco sobre o seu capítulo, Anilda, esse desafio ainda que é imperante nessa imparcialidade e a igualdade material. Então, como conseguimos equilibrar para alcançarmos, de fato, na prática cotidiana, quem julga? Daiana, primeiro a gente precisaria redefinir o que é imparcialidade. Porque a imparcialidade é visto como um julgamento onde você olha indistintamente. Só que quando eu olho indistintamente, eu deixo de observar que nem todo mundo parte do mesmo lugar. Então, quando a gente fala não mais em igualdade, mas a gente já está falando de equidade, é porque a igualdade não tem sido capaz de afastar as diferenças que são consolidadas nos julgamentos. Daí a necessidade de o julgador olhar para cada uma das partes envolvidas e observar de que ponto cada um parte, a fim de que, olhando para essas diferenças, ele possa deixar de lado as suas ideias preconcebidas, os seus pré-julgamentos, que a gente chama de heurísticas, e ele olhe para o caso real. É por aí que a gente vai pensando em parcialidade, né? Perfeito esse entendimento, viu, gente? Então, que traz uma clareza, né? E quando ela parte nessa questão de perspectiva, né? E toda essa questão de quem julga, aí tem um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Do CNJ, que trouxe importantes diretrizes para o sistema de justiça. Aí eu quero saber, Anilda, queremos saber quais avanços, né? Concreto você já percebeu desde a sua implementação? Olhe, o protocolo ele passou a ser obrigatório a partir do momento em que o CNJ estabeleceu a Resolução 492. O que a gente pode observar de diferença a partir do uso obrigatório desse olhar com perspectiva de gênero é que antes a gente tinha um julgamento puramente jurídico. Então, o julgador olhava para as normas e ele julgava a partir da lei. Então, ele usaria aqui aquela ideia de a justiça é cega, eu olho para a lei e a partir do que a lei está dizendo, eu julgo com imparcialidade. Sim. Só que com o protocolo, a gente tem as sentenças sendo proferidas, trazendo os dados sociológicos, dados mais voltados para o humano. Então, eu diria que o protocolo exige, na sua aplicação, ele exige que o julgador ultrapasse a barreira do jurídico e vá para o social. Porque o direito é aplicado na sociedade. Então, se nós ficarmos presos à norma, sim, ela por si só não é capaz de fazer com que a gente tenha a efetivação da justiça. Para a efetivação de justiça, eu preciso olhar a norma, olhar a sociedade, o fato que está sendo analisado, como ele é avaliado olhando para a lei, e, inclusive, em alguns momentos, eu preciso ser capaz de ultrapassar a lei para fazer com que a justiça de fato aconteça. Sim. Então, justiça não é sinônimo de estar adstrito à lei. E isso talvez seja uma das coisas que o protocolo nos traz com muito mais ênfase, né? Embora haja uma resistência, sim, mas é por aí que a gente vai passando. Gente, eu fico aqui magnificada com cada palavra, né? Essa questão adstrito à lei, né? Trazer essas vozes, né? Trazer esses entendimentos. E quando ela coloca essas questões dessa implementação e dessa aproximação, né? Muitas vezes a violência e as desigualdades de gênero não aparecem de forma explícita, né? Principalmente nos autos, né? Processuais. Então, como a advogada e até
pelos entendimentos que você vem vendo na magistratura, pode identificar aqueles sinais sutis, imperceptíveis, para garantir, ou até mesmo a questão do julgamento mais inclusivo, mais justo, mais eficiente e transparente, né, Anilda? Olhe, a gente vai perceber, é preciso mesmo que a gente apure o olhar, refine esse olhar, e o protocolo nos traz essa possibilidade. Então, muitas vezes, a discriminação, ela está no que não é dito no processo ou na forma como aquilo é narrado. Eu vou trazer um exemplo que ajuda a gente a perceber melhor. Muitas vezes, num processo onde a mulher está reivindicando algo, na defesa, essa mulher é descrita como uma mulher oportunista, como uma mulher desequilibrada, como alguém que está buscando um enriquecimento sem causa, quando, na verdade, essa descrição dessa mulher é uma violência, porque ela é mulher, uma das formas de nos descaracterizar nossa fala, nos desqualificar, é afetar a nossa mentalidade, né? A nossa saúde mental. Então, todas as vezes que alguém deseja pôr em dúvida o que diz uma mulher, é comum se chamar ela de louca, desqualificada, desequilibrada, barraqueira. Sim. Então, a gente percebe que para entender que existe uma discriminação, é preciso apurar o olhar para que a gente não ache que isso que está sendo dito ao descrever essa mulher é algo normal. Sim. Então, você percebe que a gente precisa ter um cuidado apurado. Então, vem uma petição muito bem organizada e lá no meio a gente tem assim, a postura da autora se configura como de uma mulher desequilibrada, às vezes até usando para falar do desequilíbrio, uma doença que essa mulher adquiriu na constância daquela relação. Sim. Então, o julgador precisa ter essa sensibilidade. A ideia central aqui seria como se o protocolo nos pedisse que a gente não esquecesse que somos humanos diante de outro humano. Perfeito. E dessas questões, dessa sensibilidade, quais as principais resistências, né, e até maus entendimentos quando se fala de perspectiva de gênero no âmbito jurisdicional e até como superá-los, né, nessas questões? Daiana, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ é uma ferramenta analítica. A grande resistência por parte do judiciário, inclusive, que em sua maioria é constituído por homens, é importante a gente dizer isso também, é que o julgar com perspectiva de gênero, para alguns, é favorecer a mulher. Sim. Então, existe uma resistência porque, naquele momento, o juiz está julgando a situação de uma mulher que é contra um homem. Então, ele se vê naquele lugar. Automaticamente, ele traz as suas crenças, as suas ideias de como seria eu estar nesse lugar. E, muitas vezes, eles não querem analisar, mas cada vez mais isso tem sido obrigatório a partir dessa resolução. E a gente consegue, inclusive, trazer uma argumentação, trazer num recurso a necessidade de se olhar para a questão de gênero não como uma vantagem, mas como uma possibilidade de corrigir injustiças que são consolidadas quando a gente apenas segue a lei. Ou seja, a gente percebe que a legislação só não é suficiente, porque ela é criada por pessoas que têm resistência às questões inerentes à vida da mulher em situação de vulnerabilidade, né? Totalmente, minha flor, totalmente. São questões de tantos embates, né? Tantas pesquisas, tantos avanços e, ao mesmo tempo, a gente está naquela senescência, aquele vai e volta, né? Dos entendimentos. E quando a Nilda bem coloca aqui, gente, é um bate-papo, né? O tempo passa rápido, né? Se a gente pudesse, a gente ficava a manhã toda aqui, a tarde toda, o dia todo, conversando sobre essa perspectiva, sobre o protocolo que faz necessário para a sociedade, mas já está... A Nilda em si, eu quero que você deixe suas redes sociais, mas antes de que as pessoas vão lhe procurar, né, nas redes sociais, para curso, para palestras, para eventos em si, trazer esse seu olhar. Qual é o impacto real, né, que você percebe na vida das mulheres quando o judiciário aplica decisões sensíveis ao contexto social e às desigualdades estruturais? Porque a gente vive um sistema ali patriarcal, machista. Aí, há alguma experiência que possa simbolizar essa transformação? Eu vou dar um exemplo bem emblemático. Nas ações de alimentos compensatórios, que são aquelas ações em que a mulher entrou numa relação e os dois ali, eles combinaram ou não que essa mulher iria se afastar da vida profissional para cuidar dos filhos.
Ocorre que depois de algum tempo esta relação termina e essa mulher se vê numa situação em que ela não tem uma carreira profissional, porque ela abdicou para estar dando suporte à carreira que este marido construiu. Ela estava disponível para cuidar da casa e promover o bem dessa família. E aí a gente vai entrar na divisão sexual do trabalho. Ela foi retirada do campo profissional e fica com o trabalho de reprodução da vida, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, manter uma estrutura para que o marido possa trabalhar e ascender na carreira e ser cada vez mais promovido, alcançar salários melhores. Sim. Quando eles se separam, este homem não quer pagar alimentos para ela. Ocorre que para que ela possa novamente se preparar e voltar ao mercado de trabalho, ela precisa de um tempo. Então a gente tem visto muito bem a aplicação disso no caso de alimentos compensatórios. E recentemente nós tivemos aqui no estado, no tribunal aqui da Bahia, uma situação emblemática onde uma mulher que tem problemas mentais decorrentes da relação, ela estava pedindo a reforma o aumento dos alimentos compensatórios até que ela possa voltar ao mercado de trabalho, e um dos julgadores disse que ele tinha medo da ociosidade, que a mulher estava buscando não trabalhar. Entendi. E que se fosse com o homem não seria possível fazer a mesma coisa. E aí uma desembargadora disse: mas, excelência, a questão é de gênero. E ali, depois de muito se usar a argumentação com a perspectiva de gênero, a gente teve um aumento dessa pensão que saiu de um salário mínimo e foi para equivalente a 3, sem prazo, porque a gente não sabe, inclusive, se ela vai ter condição de voltar. Então, o caminho para essa reparação está acontecendo, mas ela precisa que todos nós, atores envolvidos no processo, desde o advogado, aprenda sobre isso, aplique isso nas suas petições, estude para a gente fazer com que isso seja consolidado, né? Somos nós que fazemos, de fato, a justiça acontecer. Oh, que maravilha. Ô, Anilda, suas redes sociais, meu amor. anildaneves.adv é o meu Instagram e é sempre um prazer poder contribuir. Perfeito. Gente, e isso tudo está no capítulo, uma parte, né? Está no capítulo do livro, no capítulo 5, que é Caminhos para a Igualdade. É um livro de mulheres, né? Escrito com vozes da experiência, da sabedoria que vocês estão percebendo. E onde podemos encontrar o livro em si? As pessoas sinalizando no seu direct? Tem algum Pode sinalizar no meu direct e eu terei o maior prazer em atender e fazer os encaminhamentos necessários. Inclusive, também tenho para entrega. Ai, que maravilha! A Bienal vem aí, viu, gente? Então, apareça lá. Ô, Anilda, muito obrigada, doutora Anilda. Que Deus te abençoe. Continue nesse avançar, nessa inspiração e motivação para todas nós e nessas lutas incansáveis, tanto pela sua vida como por nós na sociedade. E, gente, vamos agora com outra mulher visionária e expert também. É Rosália Dias, contadora. Ela vai trazer um capítulo do livro também, Ser Mulher Nossa Essência, mas não Nossa Sentença. Vamos lá? Gente, saímos de um papo maravilhoso sobre perspectiva de gênero e vamos agora falar uma outra maravilhosa, Rosália Dias, que ela vai falar do seu livro Ser Mulher Nossa Essência, mas não Nossa Sentença, em que em seu capítulo ela traz Entre o Silêncio e o Grito, Vozes que Liberta. E aqui na bancada, a pessoa aqui, gente que tem a propriedade de fala. Quem é Rosália Dias? Rosália Dias, boa pergunta, né? Eu, há uns 10 anos, se você me perguntasse, eu falaria muito sobre o que eu gostaria de ser, essa perspectiva de futuro. E hoje eu me sinto desconstruindo, reconstruindo, pronta para as mudanças do dia a dia, mas eu me sinto sim uma mulher do termo que está muito popular, empoderada, mas no sentido de poder ajudar, contribuir, para que outras mulheres se sintam também capazes de alcançar o que elas quiserem. E com o apoio que a gente tem, essa rede de apoio, que é o que eu considero, né? Esse grupo maravilhoso do Ser Mulher, essa rede de apoio nos faz sentir mais fortes. Sim, sim. E reconhecer a potência que somos. O que significa esse livro em si, Rosa, em que você fala do silêncio dentro aí da sua trajetória feminina e como ele tanto pode aprisionar, né, esse silêncio? O silêncio, ele aprisiona. Eu dividi em 5 tópicos, né?
Quando eu falo entre o silêncio e o grito, vozes que se libertam, é justamente nesse sentido. Porque no início, no primeiro tópico, quando eu falo da adolescência, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, é justamente esse silêncio que acabou me aprisionando pelo medo de falar, pelo medo de me expor e do que o outro diria, principalmente o medo do julgamento. E aos poucos, quando a gente vai atingindo uma certa maturidade e começa justamente a desconstruir algumas coisas que outrora para nós era fixo, não mudaria. Eu coloco até aí no capítulo, nesse segundo tópico, quando eu falo desconstruir para reconstruir, exemplos de reprise de novelas que passaram há 20 anos atrás. E hoje temos, não mudou os atores, não mudou a temática, o enredo e nada, mas muito provável que hoje tenhamos outra percepção do mocinho e a vilã. A vilã. Talvez o mocinho não seja tão mocinho, a vilã talvez não tanto. O que foi que mudou? Foi que a gente se permitiu reconstruir, a maturidade ajudou muito para que hoje possamos ter um outro posicionamento ou mesmo uma outra visão sobre a mesma situação. Né, gente? É tantas questões que se caminham na vida de uma mulher, toda essa perspectiva de sociedade, de diversidade, de lidar com o outro. E Rosa, ela traz sobre esse tema que ela fala das vozes que se libertam, né? Se libertam a partir de um processo de amadurecimento. A partir de um processo de troncos e barrancos, eu sempre coloco isso, porque nas caídas, mas não... O universo vai querer fazer a gente cair, né? A gente pode até naquele momento oscilar, mas, meu amor, quando chega uma força ali de libertação, eu disse, não vou permitir isso. Então, em que momento na sua vida, Rosa, você, além de outras mulheres, você vem percebendo que esse grito interno começa a ecoar uma força? Com o nascimento da minha sobrinha. Ela tem hoje 19 anos e eu comecei a ter essa percepção do exemplo que eu estaria sendo na vida de Ana Beatriz. Porque uma mulher forte, por mais que ela ache que não, ela incentiva e inspira outras mulheres. E eu não estou aqui levantando essa bandeira do guerreira, que a gente está cansado de ser as guerreiras. Mas uma mulher que seja exemplo, e por mais que ela não dê conta de tudo, que não somos obrigadas, mas ela persiste no seu propósito, no seu sonho, nos seus objetivos. E depois, né, há quase 5 anos atrás, com o nascimento da minha filha, só fez reforçar ainda mais isso aí, esse impulso de não deixar que nosso sonho se apague. E nesse sonho não se apague, de que forma a escrita, a literatura feminina, você percebe como um canal, né? Um canal de reconstrução, de libertação, de resistência e que vem passando, que passaram, né? E ainda querem nos silenciar. Eu acredito que a gente consegue deixar o registro e assim alcançar mais pessoas, mais mulheres, né? Nosso público-alvo, mas mais pessoas de um modo geral. Porque fica ali, fica aquele registro e às vezes, por mais que a gente tenha talvez essa percepção que não, uma frase pode mudar o dia, a realidade ou até mesmo uma ideia que a pessoa tinha e talvez não se achar capaz. Sim, minha irmã. E perceber que tudo é possível. Gente, no livro, aqui no capítulo dela, ela traz aqui, posicionar-se é colocar-se sua personalidade e sua identidade. É dizer, eu, Rosália, acredito e defendo isso, baseado em minhas convicções. O que não significa ser imutável. Mudanças e readaptações são possíveis, mas sempre mantendo autenticidade, sinceridade, gente, sinceridade com você mesma, para que você possa estar ecoando isso para com o outro. E Rosa, quando você traz esse reconstruir e está assumindo essa sua mudança, esse seu ponto de vista, e você está trazendo uma percepção de diferentes ângulos para mulheres, para a sociedade, para as nossas meninas. E quando você traz esse grito, né, entre o silêncio e o grito, em que experiência que você passou, algum relato que você quer aqui colocar, né, esteja aberta, pode falar, meu amor, diretamente, que esteja ligada aí com o tema e que vem movendo aí no seu âmago esse assunto. Uma das experiências de trabalho que eu tive, onde muitas vezes eu me calava, não concordando, Sim. mas pela necessidade de me manter ali por conta de um salário, enfim. Mas eu não concordava com muitas das coisas e eu sempre era silenciada. Sim. Porque era como se a minha opinião não tivesse valor ali, não tivesse um peso. Sim. E isso foi acumulando. E chega um momento que transborda.
Entendi. Então, se você sufocar, isso pode lhe gerar muitos problemas. E estava gerando. E quando eu comecei a colocar minha opinião, as minhas angústias, o que me incomodava, foi libertador. Eu não vou dizer que é fácil. Não é. Não é fácil. É um trabalho de reconstrução diária, mas que deu resultado. Eu saí, né, daquele ambiente que eu estava, mas antes de sair, eu coloquei as minhas insatisfações. Sim. Como eu deixei aí nesse trecho, não que são imutáveis, né? Mas é muito importante que a gente defenda o que a gente acredita e nesse contexto aí, mantendo sempre a nossa personalidade. Perfeito. Rosa, você hoje é contadora, mestranda. Nos fale um pouco aí dessa jornada. Olha, apesar do restio, eu já vou fazer 15 anos, né, de Sim. graduada. E antes da graduação, eu já trabalhava na área, que eu entrei como estagiária, trabalhei na área hospitalar no total de 15 anos, em grandes hospitais aqui em Salvador. E comecei a empreender, na verdade, tem 4 anos. Sim. Né? Fiz a pós voltada da área de gestão tributária. Estou cursando, né, o mestrado na Federal. Estou, né, como conselheira no Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. E com essa oportunidade agora, escritora. Escritora, gente, olha, gente. Então, eu costumo dizer sempre, Deus não escolhe qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Qualifica. Então, eu só tenho a agradecer. E eu deixo também uma frase, sempre que eu ministro alguma palestra, que eu acho muito importante, né? Não desista daquilo que você não passa um dia sequer sem pensar a respeito. Porque, por vezes, eu pensava e aquele pensamento persistia. Sim. E eu acreditava que não era para mim. Mas voltava o pensamento. Gente. Então, por que não? Às vezes, dali surge um projeto, Sim. pode surgir coisas incríveis, assim como esse livro maravilhoso. Que vai estar na Bienal, né, gente? E assim, não tem como eu falar, que não teria como ser convidada para um podcast para falar desse livro e não lhe agradecer, Dayana. Oh, meu amor. Você tem transformado a vida de várias mulheres, mostrando o potencial delas, que muitas vezes nem elas acreditam mais. E continue espalhando essa sementinha do bem, porque você tem transformado vidas, isso eu garanto a você. Gente, a gente na sociedade, né, a gente foi ensinada assim a receber os elogios, né? A gente fica até, será que eu mereço isso? Merece. E agora eu tô aceitando. Minha mãe estava conversando, minha filha, aceite, porque vem de seres de luzes e que você está impactando. E eu digo a você, Rosália, você também está impactando na minha vida, na minha evolução, na minha alma. E eu agradeço a todas as mulheres. Eu não me canso de agradecer as mulheres. Eu não me canso de agradecer aos jovens pelas oportunidades que vocês me dão de entrar na vida de vocês, de confiar em mim. Né? Porque a confiança não é algo de dia para noite, não. Ali é processual, né? É conquistas, são sinalizações. Né? Então, para uma pessoa confiar a sua vida, confiar relatos, né? E as meninas confiam muito em mim. Confio tanto a profissão delas, como a determinados depoimentos e testemunhos. Então, eu sou muito grata. E, além disso, né, Rosa, você tem uma criança maravilhosa. Né? Fale um pouco dessa bênção aí, desse impacto de ser mãe. Divisor de águas. Maria Helena, eu engravidei na pandemia, né? Sim. Então, aquele primeiro baque assim, meu Deus, e agora? A realidade mudou. Nasce uma criança, nasce uma nova mulher. E eu costumo dizer que Maria Helena é o divisor de águas entre a Rosália, Sim. que sabia até o potencial, mas tinha medo, daquela que se tornou um pouco menos destemida por Maria Helena. Maria Helena. Ó, Maria Helena. Então, assim, muito do que às vezes eu tenho receio, será que eu estou pronta? Será que eu estou preparada? Sim. Eu olho para ela e o incentivo vem, estou pronta sim. Que maravilha. Onde é que podemos encontrar nas redes sociais aí as pessoas para curso, palestras, eventos? Pronto. Sigam Contadora Rosália Dias no Instagram. Ô, gente, Rosa, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue a iluminar a sua vida. E continue esse ser de luz. Amém. Gente, é tão bom de receber pessoas com luz própria e que a gente sente, viu? A gente sente essa luz, é energia, meu amor. E só tenho a agradecer.
O Para Escreva está à sua disposição, sempre que minha precisar, meu amor, estamos juntas, né? Nessa caminhada da evolução e de tocar outras vidas. Sem Meu dúvidas. povo, vamos agora para mais outra bênção, né? Outro ser de luz que eu conheci, que é outra luz na minha vida, que é a doutora Lucy Alves. Gente, voltamos com mais outra mulher maravilhosa. Saímos de Rosália Dias e vamos agora com Lucy Alves, cirurgiã dentista, uma mulher com uma vida e carreira incalculável, com muitos desafios e impasses, mas ela não deixou e não deixa jamais, né, de avançar e está tocando outras vidas. E ela vai trazer um contexto do interior, a reabilitação dentro da sua área profissional, oral, e a transformação por trás de um sorriso, de cada sorriso que ela, a pessoa ali que ela tem no seu escritório, a transformação. Mas antes disso, queremos ouvir aqui quem é Lucy Alves. Então, eu sou Lucy Alves, nascida no Recôncavo Baiano, Cachoeira, e nasci e cresci lá, trabalhei na lavoura, e vim para Salvador com o sonho de vencer. Também fui costureira, mas a odontologia entrou na minha vida num momento difícil. Quando eu quebrei um dente, eu ia voltar para o interior, mas eu procurei o dentista e nesse momento eu fui convidada a ser auxiliar. E eu lembrei de uma frase de minha mãe, que dizia: o saber morre com o dono. E eu peguei aquilo com muito apreço, sabe? E disse assim, eu vou. Porque não tinha como, eu era costureira. Então, eu não sabia nada de odontologia. Mas eu aceitei o desafio e, vivendo tudo aquilo, eu comecei a entender o que a odontologia pode fazer na vida de uma pessoa e o que podia fazer na minha. Sim. Então, o propósito ele foi construído naquele momento, né? Então, eu conheci a prótese, eu fiz o curso técnico em prótese e depois montamos um laboratório de prótese e a gente foi fazer, conheci meu esposo lá, montamos o laboratório, ele me incentivou a fazer odontologia e a reabilitação oral já fazia parte realmente da minha história, virou propósito. Transformar a vida das pessoas, porque assim como a odontologia transformou a minha vida, eu vi a possibilidade de poder transformar a vida de outras pessoas. Gente, que história impactante, né? Uma história de transformação para a sua vida, mas para o social e além desse social vai elevando a diversidade. E quando Lucy traz esse impacto da sua experiência da ontologia, que não seria apenas um trabalho, mas um propósito de vida. E quando ela vive a odontologia, né, e de uma forma integrada, porque ali do laboratório ao consultório, e ela traz essa experiência de impacto duplo. Eu acredito assim nessa precisão e bem como nas questões de dar o seu melhor para o seu paciente. E quando ela coloca essa questão de dar o seu melhor para o paciente, ver os sorrisos, né, desse paciente, todo o retorno, né, a felicidade de fato, de ter aquela reabilitação oral, de ter aquele resultado final. E, além disso, ela traz uma associação para essas linhas do seu impacto de experiência de vida e carreira, para uma linha que vai além da estética. Né? Ela traz um poder da subjetividade no indivíduo. Ela traz um poder de tocar, de fato, a alma. E, nesse sentido, Lucy, nos fale o que, de fato, as pessoas, né, elas precisam entender sobre essa função, sobre a saúde e sobre esse processo da autoestima que está envolvido aí no atendimento, na consulta odontológica. Eu costumo dizer que quando o paciente ele chega para mim, por eu também ter sido paciente, então eu vivi isso também. Além de passar por todas as etapas, né, de auxiliar, técnica, dentista, eu também fui paciente, sei exatamente a dor que um paciente sente quando ele chega para mim. Mas ele fala do dente ali, mas tem muito mais coisa envolvida, né? Então eu digo que eu não reabilito só o dente, eu reabilito
a vida daquela pessoa. Porque é uma transformação. É a pessoa chegar, quando ele chega, ele conta a história toda. Então existe uma dor muito grande ali. E eu gosto muito de ouvir as histórias, porque eu faço esse planejamento de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, ouvir isso de um paciente depois de reabilitado, que eu agora estou livre, eu agora estou liberto, é incrível. É uma transformação. É uma transformação de vida. Gente, é tão bom, né? Quando o nosso trabalho vai além de apenas trabalhar objetivamente, né? De apenas estar com aquele ganho, aquele recebimento. Mas saber que, de fato, a gente está tirando ali, fazendo a nossa vida e fazendo também acontecer na vida do outro. E você traz essa questão, você acompanha as histórias de transformação das pessoas, né? Sim. Todos os dias. Todos os dias. O consultório é onde, Lucy? Fica na Paralela, no Alphaville. Gente, 8 horas da manhã, os dias? De 8 às 12, das 14 às 17. Então, o paciente indo lá, com certeza vai sair com o seu propósito ali. Vai. Eu tenho certeza disso, porque a sua energia, a sua luz, meu amor, está ditando, viu? Gente, e nessa linha que você coloca, né, qual mudança emocional ou social marcou aí na sua trajetória como profissional em si? Nessas histórias de ouvir os pacientes? Gente, rapaz, são tantas e a gente tem umas que marcam muito mais. Eu lembro de um senhor que chegou para mim, ele chegou chorando, ele chorava. Sim. Né? Porque ele não conseguia sorrir, não se relacionava. Somos um ser biopsicossocial. Sim. Então, não é uma coisa só. Então, é um conjunto. É a saúde, é a segurança, é a autoestima. E ele chegou realmente chorando. E aquilo ali, para mim, é um desafio, né? Porque eu fiz, poxa, todos os casos eu tenho essa dedicação. Mas tem uns casos que marcam. E esse foi um dos casos que me marcou muito. E ele dizia, agora eu posso conversar, agora eu tenho segurança para falar, sim, agora eu me sinto seguro, eu tenho força, eu tenho poder. Eu digo que o sorriso, ele abre portas. Abre portas. Abre portas. E assim, o sorriso, ele é universal, né? Se você está num ambiente muito fechado e você chega a dar um bom dia e dá um sorriso, meu gente, amor. Encanta, né? Gente, encanta, meu amor. Um bom dia, aquele sorriso. A gente sabe, tô sendo bem-vinda, a energia tá batendo, independente das situações que estejam passando, mas a gente tem que passar para o outro o seu melhor. Né? E na clínica de Lucy vamos encontrar isso, viu, gente? Né? Não é somente a base objetiva, não. É todo uma mudança, né? Tanto do atendimento até o rito final. Lucy, uma coisa que eu quero saber, né? Queremos saber, a questão das mulheres, né, quando procura aí a sua clínica, que a gente sabe a autoestima das mulheres, né, tanto a autoestima dentro das suas casas, né, com a questão física, mas o que remete a elas, quando procura você e tem essas linhas de transformar a vida, profissões, mas muita nem sabe por onde começar. Dayana, tenho também muitas mulheres que chegam, né, cuidou muito tempo dos filhos, da família, e o tempo passou e aí chega muito triste muitas vezes, né? E quer uma mudança porque quer se sentir valorizada, quer se sentir liberta, né? E a gente ouve isso e diz assim, gente, agora eu posso sorrir, agora eu posso me olhar no espelho depois da transformação, né? Então, chegam realmente com muita essa demanda. Na verdade, chega com a demanda estética, mas eu digo sempre que a gente não começa pela estética, a gente começa pela função, a gente precisa trabalhar toda essa base, né? Aí eu digo, onde entra o laboratório e o consultório integrado, que a gente, com a visão que eu tenho, né, de ser técnica em prótese, eu vim da bancada, então eu vejo um todo, então eu olho como um todo, até porque também já fui paciente. Então, a mulher, ela chega também com essa dor. E quando ela tem a vida dela ali transformada pela reabilitação, a gente ouve no final que não foi o dente. Foi muito mais que isso. Muito mais. Muito mais que isso. E cursos e eventos, como é que faz para contratar aí, Lucy Alves?
Eu ainda não tenho cursos e não tenho eventos ainda. Mas as pessoas querendo? Querendo, sim. As redes sociais, Lu? Rede social é doutora Luci Alves, doutora.Luci Alves, no Instagram, Facebook. E uma mensagem aí de sensibilização e motivação para todos que estão nos assistindo? Eu digo que nunca pare de evoluir. Eu lembro, aí a gente traz das nossas raízes, né, dos nossos pais. Minha mãe sempre dizia, o saber morre com dono, estude sempre. Sim. Meu pai sempre falava, dê 5% a mais se você quiser melhorar de vida. E eu digo para quem está ouvindo o nosso podcast, nunca pare. Nunca pare. Nunca pare. Porque é caminhando que se faz no caminho. Mas, ai, que maravilha, é caminhando que os caminhos vão se abrindo, perfeito. Ô, Luci, obrigada pela oportunidade. Também. Obrigada a você pelo convite. Gente, é tão bom, né, ter pessoas assim que vêm a somar na nossa vida, né? E Luci Alves é uma dessas almas que o destino em si... Eu sou aquele olhar assim, quando eu bato na pessoa, assim, é essa que eu quero por perto. Meu Deus do céu, que bom. Que bom, Lu, muito obrigada. E vamos agora, né, para mais uma inspiradora e uma mulher que vai trazer mais um tema que vai abrir o mindset das pessoas. Vamos com Cida Diniz. Gente, estamos aqui com mais uma extraordinária. Ela que trouxe o capítulo do livro, o capítulo 8, Vozes Femininas na Justiça Restaurativa, quando a vítima se torna protagonista. O livro Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. A doutora Cida Diniz está aqui na nossa bancada. Que alegria e honra. Gente, que maravilha. E ela está no meu hall de autora do projeto Para Escreva, gente. É tão bom. Doutora, apresente-se. Quem é Cida Diniz? Nossa, gente, que honra estar aqui hoje com vocês. Muito, muito bom. Eu agradeço muito esse convite. Cida Diniz é uma mulher vencedora em todos os aspectos, né? Tinha tudo para dar errado, teve uma infância extremamente, enfim, mas que superou tudo graças a dois fatores principais, assim, eu diria que a fé, sim, né? A fé, Deus sempre presente e sempre me amparando, e os estudos. Sim. Eu descobri que através dos estudos eu poderia mudar o meu quadro, e graças a Deus, e honro isso, e como mãe, né, eu procuro sempre levar esse modelo de ser um ser ético, um ser correto, um ser que sempre está no acolhimento do amor próximo, do amor a todos aqueles que se aproximam, e aquilo que não faz bem a gente afasta, né? A gente afasta, mas de forma amorosa também, nunca desejar o mal a ninguém. Isso é muito importante, você viver sempre nessa harmonia de amor. Sim. Mesmo. Gente, é tão bom, né? A leveza da vida, né? Ser mulher é essência, é maturidade, é sensibilidade, é compreensão, é diversidade, mas nunca nossa sentença. E a doutora Cida, ela traz no capítulo do livro um tema de uma relevância tamanha. Ela destaca sobre a importância de devolver voz ao protagonismo, né, à vítima. E queremos saber, doutora, de que forma a justiça restaurativa ressignifica esse lugar. Muitas vezes, a gente vê os modelos ainda muito arcaicos, estruturais, tradicionais. Então, de que forma a justiça pode estar ali ressignificando, transformando? No modelo de justiça tradicional, nós temos um eixo assim com um binômio, né? É o Estado e o ofensor, Estado-réu. E a vítima serve apenas como um elemento probatório. Sim. A vítima não é ouvida. Então, a justiça restaurativa, ela traz a vítima para o eixo central. Ela tira a vítima da periferia e coloca a vítima enquanto protagonista nesse processo de busca da justiça, né, para aquela lesão, aquele direito seu que foi violado. Então, eu acredito muito nesse empoderamento da vítima. Isso me fascina, tá? Porque até então a vítima ficava lá, sim, né? Ficava à margem de...
Hoje não. Hoje, com a justiça restaurativa, ela está presente ativamente. Ativamente. E a gente percebe assim que a justiça restaurativa está trazendo um olhar mais humano, né? Um olhar mais reparador sobre a questão da vítima. Então, quais aspectos nessa abordagem a senhora considera que são mais transformadores, mas que ainda que quem vivencia de fato está sentindo as questões dos conflitos e da violação dos direitos em si, da questão da vítima? Olha, eu posso elencar alguns aspectos. Por exemplo, com relação à vítima, essa escuta, né? Essa escuta sem julgamento. Sim. Então, a vítima, ela é ouvida, ela fala, ela não é julgada. Com relação ao ofensor, eu digo ofensor porque nem todo ofensor é réu, né, gente? A depender do delito ou do crime, ele será ou não. Sim. Então, o ofensor, ele tem essa... Ele vai ser punido? Vai, mas não daquela forma tradicional, mas de uma forma consciente. Ele fica consciente do que ele fez e dos reflexos daquilo, né? E ali, ele assume a responsabilidade pelos seus atos. Ele assume a responsabilidade e também vai assumir a sua a penalização, Sim. né? Penalização. E quanto à sociedade, quando nós temos um ofensor que assume o delito ou o crime que cometeu e ele está disposto a arcar com as consequências daquilo ali de forma consciente, dificilmente ele vai repetir aquele ato, né? Dificilmente ele será reincidente. Sim. E quanto à comunidade, que toda se beneficia. Com certeza. Toda se beneficia. É interessante porque a justiça, ela transforma. Ela não só julga, não só sentencia, ela transforma. Ela transforma. E nesse transformar, o que na questão das mulheres em situações de vulnerabilidade, frequentemente a gente enfrenta as barreiras adicionais que são impostas aí para a gente ainda em pleno século XXI para sermos ouvidas perante aí a justiça e a sociedade como um todo. Então, como a perspectiva feminina, ela contribui para fortalecer os processos restaurativos mais seguros, mais acolhedores para o universo feminino? Historicamente, nós mulheres, né, somos duplamente invisibilizadas, né? Nós ficamos invisíveis. Né? Enquanto mulher, ser de direito, e enquanto vítima é pior ainda. Por isso eu trouxe essa questão até o nosso livro, né? Eu achei bem importante chamar esse viés aí, porque a gente não vê muita coisa sobre isso, né? Então, a vítima já é invisibilizada. E aqui na Bahia, por exemplo, nós podemos dizer que, nossa, a atuação feminina tem feito toda a diferença na prática da JR. Então, nós temos advogadas, temos magistradas, temos facilitadoras que permitem que aquela mulher que está ali enquanto vítima não seja revitimizada. Sim. Então, ela encontra um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, uma escuta segura. Né? Uma escuta segura, e isso faz toda a diferença no desenrolar do processo. São tantos desafios que passamos e temos que enfrentar, né, por profissionais diversos aí que atuam na justiça restaurativa. A senhora poderia sinalizar um desses desafios e, né, em termos a gente precisa se sentir respeitada, valorizada, né, é todo no decorrer de todo o rito processual, né, doutora? São muitos desafios, muitos. Observando o aspecto da vítima, né, nós percebemos, por exemplo, que a dificuldade que a gente tem é da vítima chegar a essa prática, né, de justiça restaurativa. Ela tem que chegar de forma consciente, tem que ser totalmente... ela tem que querer, né? Ela tem que querer aquilo ali e tem que ser bem preparada de forma consciente. Daí também os desafios de formarmos pessoas, porque a justiça restaurativa ela não pode ser aplicada, não pode ser trabalhada por quaisquer pessoas. Tem que ser pessoas com conhecimento técnico e com escuta amorosa. Isso, a sensibilidade não é só de ouvir, técnica, isso. sensibilidade, né? E para além disso, nós temos também uma cultura
tradicionalmente punitiva. Nosso direito é punitivo. Nós na faculdade nós aprendemos que tem que ser assim, que a pena é assim, que tem que... Não. Então nós temos que mudar também essa cultura no próprio sistema de justiça do Brasil. Né? Isso já tem acontecido, já vem acontecido, graças a Deus, né? Nós já temos o CNJ, temos os acordos, temos os pactos, né? Temos as implementações aqui na Bahia, graças a Deus, nós temos o NUPEMEC, Sim. a doutora Fausta Cajaíba, fantástica, temos o Núcleo de Justiça Restaurativa do 2º grau, né? Graças à desembargadora Joanice Guimarães, que é uma aguerrida nessa seara aí, que defende, que amplia, que busca, que facilita, né? Nós temos vários magistrados também, advogados, psicólogos, assistentes sociais. Temos uma gama de pessoas lutando por essa mudança de cultura, mas ainda estamos no início. É um caminhar, né? Um caminhar. Para estar desbravando e fazer com que a sociedade reconheça, né, todo esse protagonismo da vítima, toda essa sensibilização, todo esse acolhimento que é necessário. E a outra parte, o entendimento, porque antes a vítima chegar ali, você tem que ter um entendimento prévio, né? Tem que ter toda uma competência, não somente técnica, mas uma competência de lidar com pessoas, né? De lidar com o outro. Não perdendo, claro, todas as linhas cruciais que está ali colocado no processo, mas também essa linha do humano, gente, do humano, da essência. Humanizar a justiça, né? Uma justiça humanizada, é uma justiça mais cidadã, mais voltada para a dignidade humana, que é o princípio basilar do nosso sistema jurídico, né? Que é disposto lá na Constituição, é o eixo central. É o nosso eixo. Né? E a justiça restaurativa, ela está totalmente alinhada com isso aí, né? Doutora Cida, fantástico. Que maravilha, né, gente? Nos fala aí as redes sociais onde podemos encontrar a senhora, cursos, palestras. Eu estou presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Bahia e vocês podem nos encontrar através do Instagram da Comissão de Justiça Restaurativa, OAB Bahia. Ai, gente, eu acho que é Justiça Restaurativa, OAB_BA. Acho que sim. Tem minhas redes sociais também, dra.cidadiniz. Temos a própria OAB, né? A OAB divulga muito nossas práticas e é fantástico. A OAB, através da presidente Daniela Borges e da sua diretoria, dos conselheiros, gente, eles têm, assim, facilitado muito, apoiado muito mesmo essa causa. Tanto é que quando nós criamos a comissão em 2022... pouco se sabia sobre justiça restaurativa entre os advogados, né? Os advogados, o que é isso? E aí nós começamos capacitando, formando, criando, levando palestras, seminários e cursos e tal. Hoje a justiça restaurativa na Bahia já não é mais tão estranha, mas ainda há muito que caminhar. Eu digo que nós estamos ali nos primeiros degraus, que tem que ser bem firmes, porque toda a base tem que ser sólida. Para sustentar. Isso, toda a base para sustentar, né? Mas já estamos construindo outros, né? Cida, aproveitando, né? Uma mensagem de mudança aí da justiça restaurativa que pode promover não apenas a vítima, mas também a comunidade. Logo no início, a senhora até sinalizou, e nas dinâmicas sociais que envolvem os conflitos, para a gente fazer esse fechamento. Eu não tinha pensado num fechamento, assim, mas já que você me provocou, dentro do meu tema, né, puxando a sardinha para dentro do que eu me propus a estar aqui, eu devo dizer o seguinte, que enquanto a vítima não é escutada, a justiça não foi feita. Perfeito. É isso. Gente, que sabedoria, né? Que conhecimento, porque ela vivencia a justiça restaurativa. Tem as comissões e todo o apoio ali necessário da UAB e das demais entidades ali alinhadas para isso acontecer. Claro que é um caminhar, degrau a degrau, mas a gente já está num patamar, né? A gente nunca falar sobre a questão da vítima em si, esse cuidado com a vítima, e está vindo agora, né? A gente está avançando. Então, doutora Cida, muito obrigada. Obrigada por caminhar comigo. Obrigada por acreditar nesse propósito de vida e carreira, na nossa literatura, nesse universo feminino.
e nessa dinâmica de ser mulher em todos os sentidos, né? E não se permitir limitar-se ou invisibilizar-se, porque a sociedade quer isso, mas a gente não vai permitir. As nossas antepassadas não permitiram, que estamos aqui hoje, nesse avançar, as nossas entidades, né? E toda essa evolução contínua. Muito obrigada. Poxa, o podcast é nosso. Que agradeço imensamente e convido a todos que procurem saber mais sobre justiça restaurativa. É muito importante. Caso você tenha algum processo judicial ou até extra, né? Sim. Alguma situação, peça para encaminhar para a justiça restaurativa, caso você sinta que possa se enquadrar, né, em um caso como esses. Então, está aí à disposição no PMEC, no Tribunal de Justiça da Bahia, está lá de portas abertas, qualquer pessoa pode ir lá e procurar. Tá? Eu estava até conversando com a doutora Fausta sobre isso. O cidadão pode ir, está de portas abertas, não é nada fechado, não é nada trancado. Estamos prontos para receber vocês, tanto na OAB, quanto no Tribunal de Justiça, quanto no PENEC, as escolas militares aqui da Bahia, Dendezeiros e outras, foram as primeiras a abraçar a JR na escola. Então é isso, vamos somar, vamos nos unir para um mundo melhor, gente, porque, né, vamos falar de coisas boas e vamos buscar a verdadeira justiça. Obrigada, doutora, gente. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. E vamos mais agora com outra mulher extraordinária da justiça, a nossa juíza, a nossa magistrada, doutora Dilza Crispina Maciel. Ela também está no livro Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. Ela também está no livro Ser Mulher, Nossa Essência, mas não Nossa Sentença. Então ela vai trazer, gente, a Rompendo Barreiras, Mulheres Negras e a Luta por Espaço. Vamos lá? Oi, gente, saímos de Justiça Restaurativa e vamos agora conversar com outra mulher incrível e que eu tenho uma admiração e respeito incalculável. É Encontro de Almas, né? Dilza Crispina Maciel, juíza do trabalho. Ela tem várias titulações, experiências de vida e carreira. E ela está nos livros do Projeto Para Escreva. Um deles é aqui, o Ser Mulher é Nossa Essência, mas não Nossa Sentença. E Caminhos para a Igualdade, Mulheres na Advocacia e Magistratura. Dilza está. E ela vai falar um pouco aí, gente, sobre o capítulo dela do livro Caminhos para a Igualdade, em que ela traz Rompendo Barreiras, né? Ela traz mulheres negras, ela fala da luta por espaço, no sistema de justiça, e todo esse processo que faz necessário, né, de avançar, de consciência, de respeito, de reconhecimento das vozes das mulheres e das mulheres negras, porque a gente sabe que tem os impasses aí perante a sociedade. E Dilza, ela tem esse potencial, e ela tem um conhecimento, e ela vem, gente, conquistando espaços em que no passado não tão distante, para uma mulher estar, era impensado, né? Ela era algo assim que ela está ali fazendo o que naquele local? Mas ela está. E ela não está sozinha. Ela está levando todas as mulheres. Porque uma mulher, quando vê Dilza Crispina no tribunal ou em qualquer outro espaço de voz, gente, se ela pode, ela está, eu também posso caminhar e conseguir avançar. Então, ela é inspiração. Ela é referência. Então, quem mais que tem propriedade de fala, que vivenciou e vivencia, e está aqui na bancada do podcast Para Escreva com Dayana, a doutora Dilza Crispina Maciel. A palavra é da senhora. Obrigada, Dayana. E muito gentil suas palavras, muito carinhosa. E eu fico muito feliz, é uma alegria muito grande estar aqui para essa entrevista. Está no projeto Para Escreva. Esse programa é uma realização, é fantástico e eu creio que tem tudo para dar certo. E que traz figuras reais, exemplos vivos, principalmente de mulheres que venceram, apesar de trazer caminho difícil, caminho vencidos com obstáculos, mas que conseguiram vencer e que é um exemplo, uma inspiração, é farol para muitas outras mulheres, principalmente para mulheres negras.
São conquistas, são avanços, são barreiras estruturais que ainda são imperantes, mas que aos poucos estamos rompendo. São questões de um elo ainda, gente, de enfrentamento. E enfrentamento das desigualdades sociais, das desigualdades de gênero, das desigualdades de prática mesmo. E nessa linha, quais as principais estruturas ainda precisam ser rompidas, doutora Dilza? A carreira jurídica, ela é conservadora, pensada para homens brancos, e aí nós já vemos o machismo, né, o patriarcal, né, e o recorte racial, que nós não podemos nos afastar, o recorte de gênero, não é? E nisso tudo traz a dificuldade. Então, nós mulheres enfrentamos dificuldades assim imensas, que são invisibilizadas, mas são dificuldades de escolaridade, Sim. Principalmente para nós mulheres negras. E eu quero aqui ressaltar que eu tenho de atividade jurídica cerca de 35 anos, 3 como advogada e mais de 32 como magistrada. No tribunal que eu integro, que é a Justiça do Trabalho, o TRT, né, da 5ª Região, a maioria são mulheres, mas uma grande minoria, e o termo é esse mesmo, que é uma minoria extrema de mulheres negras. Sim. Principalmente na segunda instância, como desembargadora, né, que isso traz uma dificuldade muito grande. E essas dificuldades, primeiro, é a escolaridade, Sim. porque nós não tivemos o acesso para uma escolaridade necessária de qualidade para fazer frente aos outros colégios, certo? A questão racial, esse racismo que é estrutural, infelizmente, é uma vergonha, mas existe, inclusive, nos tribunais. Não se pode dizer que não existe, é o momento de dizer que existe, isso precisa acabar, certo? A gente tem que primar pela qualidade. E como é que nós vamos conseguir essa qualidade? E aí é que está os desafios para romper. A gente tem que se capacitar, tem que estudar. Estudar. Estamos estudando. E por que não chegamos? Por que não chegamos nos altos cargos? Por que não chegamos a ser desembargadoras, ministra? Nós não temos essa opção? É sim racismo. Embora queira se dizer que nós vivemos uma democracia racial, isso é um engano, isso não existe, mas as pessoas agora já estão abrindo os olhos para isso. Sim. E esse programa e muitos outros, e as escritas que têm sido feitas, os alertas e os grupos, principalmente nós temos um grupo de mulheres negras, juristas, que é coordenado por doutora Lívia, que é promotora. Sim. E isso está alertando as mulheres negras, nós precisamos nos capacitar. Essa capacidade acadêmica, essa formação acadêmica é a nossa arma maior para vencer, é a nossa resposta. É a nossa resposta para isso. Então, são essas as barreiras que eu vejo. Sim. Mas que existe forma de ser rompida, né? A gente vai mais à frente conversar. São muitas, né? São muitas vezes a gente, todas as questões, mesmo no nível acadêmico, intelectual, a gente vive uma esfera em que as oportunidades, né, e de graduações, de acessos estão aí, mas nem todas têm essas oportunidades. Quando tem, para conseguir ascender na carreira, ainda tem os impasses, né, as questões dos gêneros, a questão de cor, a questão de localidade, a questão de ser mãe. Então, são várias linhas que são colocadas, né, estruturais ali para limitar uma mulher. E principalmente a questão quando trazer essa questão de raça é mais agressivo, né? Que tem uma resistência ainda na sociedade para as mulheres negras. E a gente precisa, a todo momento, estar nos reafirmamos, nos legitimando enquanto vozes de competências, enquanto vozes de uma técnica e que podemos estar. E quando a doutora Dilza traz todas essas linhas sobre as barreiras estruturais, aí eu pergunto à senhora quais são as estratégias ainda de resistência, de fortalecimento, e que a senhora considera essenciais
essencial. A gente sabe que a educação é uma primazia, mas uma outra linha que a senhora pode colocar aqui para a gente. Sim. E realmente, para nós mulheres, restou ainda o trabalho do cuidado por conta da nossa sociedade patriarcal. Sim. Então, se entendeu que a mulher leva jeito. Mas a mulher também leva jeito para ser engenheira, para ser juíza, para ser médica, para pilotar um avião. Sim. Ou seja, nós levamos jeito para o que a gente quer. E a gente tem esse direito. Mas fica muito cômodo para a nossa sociedade patriarcal colocar tudo isso na mão da mulher. Então, aí fica os pais, os avós, os bisavós, os filhos, os maridos, os namorados. A gente toma conta de tudo isso e a gente restringe o nosso tempo de estudo, o nosso tempo de competir de igual para igual nas empresas, nos tribunais e em tudo. Isso é só um acréscimo. Para a gente romper essas barreiras, existem meios, mas precisamos todas nós termos coragem. E eu estou observando que está aumentando isso aí, essa crença, acreditar que é possível. Nós temos a rede de apoio entre mulheres negras, que isso é de suma importância para poder vencer essas barreiras. O coletivo, que a gente chama de aquilombamento também, Sim. os coletivos, os grupos de mulheres negras, que também traz as ações políticas. Nós lembramos aqui das cotas, né? Que as cotas é uma ação política que trouxe possibilidade para muitas pessoas negras e principalmente mulheres possuir o nível superior, pós-graduação. Então a gente vence essas estratégias, vence essas barreiras com essas estratégias Sim. que eu acabei de mencionar, Sinalizar. que são, no meu entendimento, as mais importantes. É a mais importante. Gente, ela tem a doutora Dilza traz todos esses espaços, né, de luta, né, de movimento coletivo, e o quão importante o estudar e continuar a estudar, para nos municiarmos cada vez mais de um conhecimento alinhado à sabedoria, de experiência, de memórias, mas tem que ter munições, né, científicas para sabermos, né, lidar com a diversidade e diversidade, para sabermos entrar, sabermos sair de uma discussão, de um debate e de uma pauta que faz importante e levar isso para as mais diversas esferas e patamares da sociedade. Então, a formação acadêmica, as políticas institucionais, elas são importantes para dar acelerar essa rede de apoio das mulheres, né, para a inclusão, né. Então, eu trago sempre nas minhas falas um recorte, né, de uma especialista que fala sobre a ética da inclusão para toda a sociedade. Então, a gente traz essa ética da inclusão para as mulheres negras, mulheres que passaram e passam situações inquietantes na sociedade, e principalmente a gente pega na dimensão sistema da justiça. E a doutora Dilza, ela traz isso. Aí aqui na sinalização, doutora, as redes sociais da senhora, onde a gente pode encontrar. E puxando essa linha, quando a senhora vai fazer as sinalizações das redes sociais, para as mulheres jovens, negras, que sonham em ocupar um cargo, espaço de juíza, desembargadora, presidente, mas chegar a essa esfera de ser juíza, qual mensagem a senhora pode deixar para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando? Você, Daiana, esqueceu uma. Essa é juíza, escritora, apresentadora também. Gente, apresentadora também. Olha, o que todos nós precisamos, independente, o povo preto Sim. precisa acreditar. Acreditar, contar sua história pela sua própria voz, pela sua própria vivência. E a gente precisa honrar o legado dos nossos antepassados. Nós precisamos honrar aquilo que nossos ancestrais não são aqueles que têm 1000 anos só, não. Os nossos bisavós, as nossas Sim. bisavós. Cada sucesso nosso individual é um sucesso coletivo.
O sucesso de Dayana é um sucesso de todas as mulheres negras, o sucesso de Dilza e de tantas outras. A gente precisa ter esse compromisso e arrastar, sim, o termo é esse, arrastar o povo preto, as mulheres negras, para a evidência. Isso. Nós temos capacidade, nós temos condições. Então a gente precisa ter coragem. Coragem, porque os obstáculos existem para todo mundo, para a gente vai ser mais ainda. A gente precisa resistir. Resistir ao embranquecimento imposto. Você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Você não tem que fazer. A gente precisa ocupar lugares que são nossos e que em outra época nos foram negados. Negados às nossas mães, aos nossos bisavós, às nossas avós. Então a gente precisa conhecer, ter um conhecimento, formação, para que a gente consiga isso. Então, vocês são capazes, vocês conseguem, porque eu consegui há muito tempo atrás. E agora a gente melhora com a possibilidade de cotas e com outras ações afirmativas que vêm. Eu espero encontrá-las logo em breve, a maioria das telespectadoras e dos telespectadores, sorrindo e dizendo: eu venci. Gente, eu venci, estamos aqui. E na medida do possível, impactando tantas almas, né? Eu sou muito grata, sempre, nas minhas palavras, é um agradecimento infinito, porque, doutora Dilza, muito obrigada. Eu falo para todas as meninas, minhas meninas, obrigada por caminhar comigo, por não deixar a minha mão. Isso é tão bom, gente. A gente não pode esquecer. Tem que estar um segurando a mão da outra. Viu? E ter a doutora Dilza, ter todas essas meninas aqui, ter minha irmã Annelise, ter minha mãe, né, que sou muito grata por essas oportunidades, ter a Band, ter Júnior da vida com essa paciência, ter Carla Politano, ter Anderson. Aí a gente tem que, né, agradecer. Que ser grata a todo mundo, ninguém está sozinho. Né, então, só tenho a agradecer. Doutora Dilza, a gente encontra ela nas redes sociais do Instagram, Dilza C. Maciel. Arroba Dilza C. Maciel, né? Pronto. No Instagram. Pode mandar mensagem, entrevistas. Perguntas, inclusive, sobre esse tema, que é um tema muito atual. E a gente precisa mudar a cara do judiciário para que tenha uma justiça mais democrática. Porque se não houver negro, o branco não sabe a dor que o negro passa. E o julgamento é, com certeza, diferenciado. Meu amor, muito obrigada. Gente, Bienal do Livro, semana que vem, 15 a 21, vai estar lá os livros, o stand ala B, né? Ala, no caso, 80. Vamos estar lá com nossas exposições, o stand Para Escreva. A doutora Dilza também vai se fazer presente lá, então apareçam. A Band também vai estar lá no nosso stand, viu? No mais, mês que vem temos mais podcast Para Escreva. E obrigada a todos os telespectadores, obrigada Band Bahia por esse espaço, por essa oportunidade. E eu não posso esquecer. Júnior, muito obrigada. Tem Gui também, o último podcast foi Guilherme, muito obrigada. Carla Politano, obrigada, meu amor. E é sucesso total, é caminhando que vamos abrindo os caminhos.